Som. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Salmo capítulo 23, vamos ler Salmos capítulo 23. Vamos ler alguns versículos. O Salmo 23 ele é bem pequeno, né? Curto, melhor dizendo. Então nós já sabemos, talvez seja o livro de Salmos, o capítulo 43, junto de Salmo 91, o livro que mais nós lemos e o livro que mais fica aberto, né? Sobre as estantes, o móvel, né? O Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Irmãos, agradecer, né, a Deus por estar aqui, ao pastor Brenner e a sua esposa, a pastora Nayara, pela amizade. Eu lembro que eu fui apresentado para o pastor Brenner e para o seu pai, lá em Brasília, né, pastor Brenner? Eu estava jantando, comemorando alguma coisa, aí o bispo fez a menção lá para o seu pai: leva o cálice lá em Formosa. Aí nessa época o pastor Brenner estava lá na colina, né? Era pastor lá, me levou e desde lá nós temos desenvolvido uma amizade, né? E a gente quer que essa amizade aí se pendure por pelo menos mais uns 50 anos, ou até Jesus voltar. Irmão, você já parou para pensar que os Salmos 23, você tem pessoas, não, o Salmo não é dividido por capítulo. Não, irmão, tem uns cunhos teológicos que não pega bem, né, para culto, né? Mas o Salmo capítulo 23, ele é uma carta endereçada de uma ovelha para um pastor, e não de um pastor para uma ovelha. Se a gente olhar atentamente, existem várias metáforas em todo o Salmo. Então era como se uma ovelha estivesse escrevendo algo para o seu líder, né? Para o seu pastor, para aquele ao qual ele havia confiado a sua vida. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. A nossa confiança sobre as pessoas que são acima da gente, a nossa confiança a ponto de nós sabermos e termos plena confiança que aquele ao qual Deus outorgou ou colocou sobre nós, ele é suficientemente capacitado para nos pastorear, seja em qualquer área, ou seja, em qualquer liderança de ministério que você faça. Às vezes você faz parte do ministério de casais, e lá no ministério de casais tem um líder. Às vezes você é do ministério de jovens, e lá no ministério de jovens tem um líder. Às vezes você é do ministério de varões, das irmãs, infantil, e tem os seus líderes, né? Aqueles que já orientam, aqueles que já cuidam, aqueles que instruem. E aí, agora, esses são aqueles que agem indiretamente. Agora tem aqueles que agem diretamente sobre as nossas vidas, que são nossos pastores. As pessoas têm me perguntado, né? Eu tenho tido a oportunidade, por bondade e misericórdia de Deus, de ir a alguns lugares no Brasil, né? Uma das igrejas que eu fui recentemente foi na igreja do pastor Marcivon, pai do Brenner, ali em Formosa. E eu tenho tido a felicidade de visitar muitas cidades, muitas igrejas. As pessoas sempre me procuram e falam assim: Carlos, qual é o segredo para ter uma vida bem sucedida em Deus? Qual é o segredo que te leva a você viajar? As pessoas te ligarem: pastor Khaled, o senhor pode vir aqui na nossa igreja, aqui no Mato Grosso, nós queremos passar o final de semana com o senhor vai ter 2 dias, um dia, uma manhã, um domingo, independente que sejam as palestras, né, os momentos. As pessoas sempre perguntam: o que te faz ir até onde você já chegou? Tem características que são iguais de todo mundo. Como o pastor Brenner disse, nós somos a representatividade da igreja.
Então nós somos uma tipologia, né, uma tipificação de Pedro, representação apostólica, né, como uma igreja. Mas existem outras características que diferenciam uns dos outros. E ele sempre pergunta: o que te faz sempre estar nos lugares? Eu endereço a eles informações. Por exemplo, o hábito de orar, coisa que eu quero acreditar que tanto eu como você fazemos. O hábito de ler a palavra, coisas que a igreja tem que manter esse tipo de hábito. A prática do jejum, né, que é uma prática muito importante, a prática de devocionais, são características, são similares, todos são semelhantes, todos nós temos por igual. Só que tem algumas coisas que algumas pessoas escolhem praticar, que outras não escolhem. Alguns hábitos que alguém e pessoas escolhem, convicções, porque ela percebeu que se ela fizer isso, ela vai ser bem sucedida na vida. E eu queria falar sobre isso, que é a confiança que eu tenho na minha liderança. A confiança que eu presto, ou a submissão que eu presto aos meus líderes lá na igreja sede de Campinas, aonde eu sou assistido. Irmãos, no meio de uma pandemia que nós vivemos, vocês todos sabem, eu sou itinerante. Como que eu me visto? Como que eu como? Como que eu ponho gasolina no meu carro? Como que eu me alimento e como eu me desloco? Como que eu pago meu aluguel, minha energia, minha água e minha internet? Tudo aquilo que a igreja, quando chama, me convida, e lá fora, ao término do culto, ou aqui igreja, aqui não é segredo para ninguém, alguém, pastor ou tesoureiro, chega e me dá uma oferta. Só que no momento que as igrejas fecharam, nós não tivemos isso. Isso fugiu do nosso controle. Então, a única fonte de renda era os convites que acontecem para a gente viajar, ministrar aqui nas igrejas de Goiânia. E como faz agora para comer, se autoalimentar, se manter, pagar seu aluguel, sendo que aquilo que é a sua fonte de renda não existe mais? Aquilo que é o seu ganha-pão, né, como gostam de dizer os mineiros, né, lá em Uberlândia, onde meus pais moram. Como que faz agora se só não tem entrada? Para onde você vai tirar a saída que você paga continuamente, que você não tem como fugir dessa responsabilidade? E eu destaquei durante toda a pandemia, e destaco sempre, que toda provisão que aconteceu na minha vida estava na confiança, entenda bem, na confiança que eu tenho em Deus, que confiou a mim líderes que são capazes de atender aquilo que eu necessito. Não estou falando de necessidade financeira. Outrora, que depende da situação, é necessário que haja uma intervenção. O que eu estou falando é que a minha prestação de conta, a minha confiança que foi gerada em Deus, foi capaz de eu confiar com toda a dedicação nos líderes que Deus me presenteou, que hoje são meus pastores. Então, qual é o maior mérito hoje do ministério do Khaled? O que faz o meu ministério ser tão próspero? A confiança e a relação que eu deposito na minha liderança, aonde eu presto conta do que eu faço, aonde eu presto conta de onde eu vou, aonde eu presto conta de onde eu chego, aonde eu presto conta do que eu adquiri e aonde eu presto conta do que está me causando medo. Porque se eu não tiver esse ato de relação com a minha liderança local, como que eu vou esperar o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o pastoreio de Deus, se Deus confiou esses homens na minha vida? Aí tem algumas pessoas que dizem assim: mas pastor, a gente não pode confiar no homem que a Bíblia diz que a gente não deve confiar. Onde que a Bíblia diz isso? Aquele versículo, maldito o homem que confia no homem. Não, se você pegar o contexto de Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Está dizendo, maldito sou eu que confio nas minhas decisões próprias, na força do meu braço e na minha
qualidade. Maldito sou eu, porque não dependo de ninguém mais, não preciso de ninguém mais, e agora tudo está centralizado em mim. É isso que Jeremias está dizendo. Que aquele que é maldito, que não depende mais de Deus. E quando eu confio publicamente em Deus, diante de uma igreja, quando eu confesso publicamente a Deus diante de uma igreja, eu estou dizendo ao Senhor que eu confio nele a tal ponto que aquela pessoa que ele escolher para me liderar, para me pastorear, ele é capaz suficiente de cuidar de mim. Ponto. Eu não posso fugir a essa regra. Ontem lá na sede nós ouvimos uma palavra tão poderosa sobre dízimo e finanças. E aí a gente saiu dizendo assim, pastor Bernardo, pastor Samuel ministrou, nós nunca havíamos ouvido há um longo tempo uma palavra tão poderosa, cheia de unção sobre dízimo. Deu até vontade de ir lá e dizimar de novo o dízimo que eu havia dado. Tamanha foi a propriedade da palavra que o pastor Samuel ministrou. Por que esse cuidado do pastor Samuel? Por que o pastor Samuel, vice-líder do campo de Campinas, ele trouxe essa instrução para a igreja? Porque o desejo dele é ver que a igreja tenha sucesso em todas as áreas da vida. O desejo do pastor local e dos pastores que cuidam de nós é que eles vejam em nós a felicidade estampada em nosso rosto, que eles vejam realizações, propósitos que nós possamos alcançar. Porque a igreja, ela não é um lugar de reunião individuais, de realizações individuais, não. Como um corpo, nós temos que entender isso, que a saúde da igreja depende para que o meu irmão, a minha irmã, ao meu lado esquerdo e ao meu lado direito estejam saudáveis, estejam bem cuidados, e sejam bem orientados. Então, quando você vem para esse Salmo, capítulo 23, você percebe, querido, que é claramente uma ovelha dizendo que ela confia piamente no seu líder, no seu pastor, naquele que vai amparar ela a qualquer momento. Agora eu vejo pessoas dizendo, mas eu não sou pastoreada, mas a pessoa não quer fazer parte do aprisco. A pessoa não quer buscar um conselho na hora de tomar decisão tão séria. Eu digo que é tão doloroso para a gente, quando uma pessoa vem buscar um conselho com a gente, vem buscar um socorro. Por que o socorro, pastor? Porque a pessoa tomou uma decisão que não precisava ter tomado sem uma orientação, mas depois da ação já feita, e depois da decisão precipitada, tomada, a consequência do ato, agora é quase irreversível e é doloroso para nós. Porque sentar com pessoas que não tiveram ímpeto da confiança de vir antes de tomar a decisão e buscar um auxílio, pastor, como eu faço nessa situação? Como eu faço nesse caso? Como eu faço nessa aquisição? Como eu faço nessa venda? Querido, isso é tão prazeroso. Você já parou? Escute isso. Se você for toda terça-feira, se eu não estiver viajando, eu estou lá na igreja sede, eu passo amanhã lá. O pastor Samuel fica lá, eu entro na sala dele, eu começo a falar para ele coisas da minha vida, como estão minhas agendas, quanto que uma igreja me deu, se tem me faltado alguma coisa, aonde eu tenho ido, como é que as pessoas... Eu me sinto tão bem compartilhando, confiando isso a ele, eu me sinto tão bem partilhar parte da minha vida, porque ele é o responsável, ele me pastoreia, ele me ampara, ele me orienta, ele ora por mim, ele cuida de mim. Ele quer ver a minha saúde, ele quer ver o meu bem-estar, e quando eu compartilho, eu vejo o sorriso na cara dele, eu vejo a alegria dele compartilhar, da mesma alegria, quando eu fui numa igreja, e aí aconteceu algo especial no culto, eu mostro minhas fotos, de toda a igreja que eu vou, eu mostro fotos para ele, porque isso faz eu entender que a minha confiança é tanta em Deus, que eu sei que aquele homem que ele colocou sobre mim é capaz de atender, de suprir e de prover aquilo que eu estou apresentando para ele. Só que a gente tem tomado decisões, escute, a gente tem feito escolhas por caminhos penosos, escute isso. Sabe por que as igrejas emergentes têm crescido tanto? Escute, olhe para mim, por favor.
Sabe por que as igrejas, você vê notoriamente igrejas emergentes surgindo do nada, cheias de pessoas? Porque ela não tem vínculo. Não existe relacionamento pastor para ovelha. Não existe intimidade de sentar, confessar. Não existe um confessionário. Não existe uma oração, um momento de quebrantamento e de perdão e de relacionamento. Isso é sério, porque isso tem feito com que pessoas se distanciem daquilo que elas dizem ter confiança em Deus, tem feito com que pessoas quebrem princípios espirituais diante de Deus. A cada dia que passa, nós vemos pessoas mais distantes, não de Deus, porque eu estou mais perto de Deus do que você imagina. Você está mais perto de Deus do que você imagina, e Deus está mais perto de você do que você imagina. É como eu disse uma frase há uns 2 domingos atrás: nem todo frequentador de igreja é morador do céu. Vou dizer de novo: nem todo frequentador de igreja, não estou falando de visitante, estou falando de frequentador, pessoas que vêm com frequência na igreja. Nem todo frequentador de culto é morador do céu. Existem princípios que nós devemos honrar, obedecer, praticar. E na atual conjectura da nossa sociedade, o que você tem percebido hoje no nosso meio? Um anarquismo desenfreado, insubmissão desenfreada. Você vê pastores desesperados, aflitos, porque as ovelhas estão sofrendo longe dele. As ovelhas estão se ferindo, as ovelhas estão se machucando, porque decidiram que o pastor não tem nada a ver com a vida dele, que o pastor não tem muito a ver com as decisões que ele toma diariamente. Mas por que vem buscar o socorro quando nada dá certo? E por que antes de tomar qualquer decisão não buscou auxílio e orientação? Por que uma má compra foi feita, sendo que ela podia ter sido evitada? Por que uma escolha foi escolhida, se ela poderia ter sido evitada? Por que uma palavra foi dita, se ela podia ter sido refreada? Por que nós precisamos passar por situações que nos levam ao extremo da dor e nos levam a situações emocionais e sentimentais que nos distanciam com Deus? Sabe por quê? Eu nunca vi uma pessoa que passou por uma frustração, seja em qualquer hora, vou repetir, eu nunca vi uma pessoa que tenha passado por uma frustração, seja em qualquer área, profissional, financeira, emocional e sentimental. Eu nunca vi uma pessoa que manteve o mesmo padrão de relacionamento com Deus depois da escolha errada que ela tomou. A pessoa antes de tomar a escolha errada é uma, mas depois que ela toma a escolha errada é outra. Toda escolha que você faz pautada, acertadamente, você progride na sua vida espiritual e na sua vida financeira. Mas toda escolha que você faz errada, e toda escolha errada, ela é precedida por opções. Já parou para pensar nisso? Que nenhuma escolha que a vida te apresenta, nenhuma escolha ou nenhuma decisão que a vida te apresenta não tem 3 alternativas, no mínimo. Primeiro, a palavra. Segundo, buscar minha liderança. E terceiro, decidir pelo correto. Nada do que eu faça, porque Deus, dentro da sua atribuição de justiça, lá no último dia, Ele não vai te cobrar sobre algo que Ele não optou para você. Deus não vai cobrar de mim e de você algo que Ele não deu alternativa, porque senão isso fere a atribuição de justiça, e por Ele ser justo, Ele vai colocar e colocará alternativas na nossa vida para que escolhamos corretamente, para que escolhamos acertadamente. Isso é relacionamento de confiança. Quem é a boca de Deus na terra? Querido, não é profeta, não é cantoria, não, são os líderes. A Bíblia fala que a resposta de Deus não está no louvor. Deus está no louvor, mas não a resposta dele está no louvor.
Querido, é tempo de nós atribuirmos totalmente a nossa confiança a Deus, espelhando isso e refletindo na nossa liderança, seja na liderança num todo na nossa vida. Aí ele fala assim, olha que é interessante isso aqui, ó. Você sabia, você já virou ovelha, já viu que a ovelha é roliça? É o único animal que é roliço. Já viu que a perna da ovelha é uma das pernas mais finas e menores que tem? Você sabia que se a ovelha rolar e ficar de perna para cima, ela parar naquela posição de perna para cima, ela não consegue voltar ao estado normal? Você sabia que uma ovelha, ela não se alimenta, por mais que o pasto seja verde, por mais que o pasto seja verdejante, por mais que o pasto seja atrativo aos seus olhos, uma ovelha, ela não se alimenta enquanto o pastor dela não está próxima. Vocês sabiam que a água de descanso que está aqui narrada, você já pode perceber que Davi é o autor de Salmos, e Davi conduzia as suas ovelhas, porque a ovelha, ela nunca fica no mesmo espaço físico. O pastor que pega a ovelha, ela leva ela para diversos pastos diferentes. Sabia que essas águas de descanso aqui, que o salmista está dizendo, são águas que na noite anterior, ou no dia anterior, ou nos dias anteriores, são noites de chuva, são resultado de tempestade? Não era muito comum. Você lembra quando Davi vai para a guerra, os seus irmãos perguntam assim, com quem deixastes as ovelhas do nosso pai? Você percebe que quando Jessé chega para ungir Davi a rei, Samuel pergunta para Jessé, acabaram teus filhos? Ainda tem um, ele está pastoreando a ovelha. O pasto da ovelha, ou o aprisco, não é do lado da casa de Jessé, é necessário que se mande chamar, porque Davi levava e conduzia as ovelhas por pastagens diferentes, porque se a mesma ovelha ficar o tempo todo na mesma, escute isso, se um grupo de ovelha ficar sem o pastor perto, a orientação do pastor, num lugar onde tem pasto, ela acaba com o solo, ela deteriora o solo, porque ela não consegue se controlar na forma que ela come, e é um dos animais que mais se alimenta, dada a sua proporção. Por exemplo, se aqui tiver um pasto e lá do outro lado da rua tiver outro pasto, a ovelha não consegue entender que lá do outro lado da rua tem um pasto, e esse que tem acabado, ela não tem mais o que comer, ela precisa ir para outro lugar, porque ela precisa ser conduzida. Ela arranca a raiz, ela arranca o broto, e naquele solo nunca mais nasce outro capim, outro mato para ela comer. Se ela ficar no mesmo pasto a vida toda, sem um pastor, sem alguém para orientar, para cuidar, para exortar, para mostrar para ela que naquele momento ele tem que conduzir ela, ele tem que conduzir as ovelhas para um outro lugar, aquele espaço que ela está, de um dia que se tornou um pasto verdejante, no outro dia se torna um estado desolado, porque a ovelha não tem essa percepção de comer agora e ali mesmo ser gerada um novo pasto. Ela não tem isso, ela vai comendo até que se acabe. Você nunca parou para pensar que nós somos tratados como ovelha, e nós somos ovelha porque tem alguns pontos essenciais vista ou espelhada no tratamento de uma ovelha, como uma ovelha é? Ela é totalmente independente, querido. A ovelha, ela é turva, ela não enxerga. A visão de uma ovelha é turva, por isso que a fé não é pelo o que vê, a fé é pelo que ouve. As ovelhas ouvem, não é as ovelhas me veem e me seguem, não, as ovelhas me ouvem e seguem a minha voz. Não é que me veem no resplendor da minha glória e me seguem, não, me ouvem. Só que para haver essa audição, para haver o sentido da audição funcionar, é necessário um relacionamento. O cajado, ou o bordão, né, a sua vara e o cajado me consola, o bordão, em alguns textos ele tem um formato circunflexo na sua ponta, ele faz um ângulo, né, de 90 graus, para que aquilo ali seja uma forma do pastor cuidar, do pastor zelar da sua ovelha.
Eu queria já passar para os versículos seguintes, não por causa do tempo, não, o tempo foi hábil, o tempo foi suficiente, é que o tempo passa rápido demais. Uma ovelha, lembra da passagem da ovelha perdida? Quando Jesus fala sobre as 3 parábolas, da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Da ovelha ele fala que uma se perdeu. Quando ele chega ele conta, o bordão serve para contar a ovelha. Escuta a função da instrumentalidade. Com o bordão se passa a ovelha. Aí ele conta 99. Aí ele lembra por onde ele passou. Ele volta pelo mesmo caminho por onde ele passou, porque a ovelha não consegue ir para outro caminho. Ela parou para comer alguma coisa ou se distraiu com água, ou se distraiu com algo. Ele pega o bordão ou a vara, como queiram, e bate na ovelha. Ele bate nas perninhas da ovelha até que as perninhas da ovelha sangrem. O pastor que cuida daquela ovelha, por ter visto uma ovelha que se perdeu, que foi para um outro caminho e fez uma escolha errada, ele bate nas perninhas até que as perninhas da ovelha sangrem. Depois que a ovelha não consegue mais se sustentar em pé, ele pega a ovelha e coloca sobre os seus ombros e volta para o aprisco. No aprisco, a ovelha ferida, ela é colocada num lugar diferente, porque ela precisa de um tempo de cura. Porque é Ele mesmo que abre as feridas e Ele mesmo que as cura. Escute isso. Pastor, mas e quando o senhor falou que a ovelha nunca come no mesmo pasto, e quando ele leva ela para outro pasto, ela não anda? As 99 andando, e a 100ª sobre o seu ombro. Ele vai cantarolando para as 99 e para que está sobre o seu ombro. Durante 90 dias, que é o tempo máximo de cura, é de 60 a 90 dias, a ovelha que foi ferida pelo seu pastor, ela passa os seus dias sobre o ombro do seu pastor, para que, quando ela for colocada novamente no solo, a voz do pastor soe continuamente no ouvido dela, e ela não se deixe ser confundida por outras vozes. Ela sempre segue a voz do seu pastor, porque ela passou 60 a 90 dias sobre o ombro do seu pastor, ganhando intimidade. Longe do pastor não se aproxima, longe do pastor não se ganha proximidade, longe do pastor não sabe o que está acontecendo. Tem gente sofrendo em casa porque não tem a coragem de procurar o seu líder. Eu e o Brenner não combinou? Nada. A última coisa que o pastor Brenner fala é sobre igreja. A gente fala sobre várias coisas: futebol, conquista, construção, viagem, os filhos dele, a nossa amizade. Longe da vara e do cajado, nós somos vítimas fatais dos algozes e de ataques do inimigo. Um dia eu vi o bispo falar um negócio, irmão, o bispo tem uma hora que ele tem uma sacada que eu não sei de onde ele tira. Ele falou que antigamente a sardinha era a comida predileta de grandes peixes. E de fato é o tamanho da sardinha. A gente compra a sardinha que cabe na mão lá no supermercado. E ele falou que com o passar do tempo, com o ciclo de defesa dos animais, isso é cientificamente comprovado, tanto é que nós estamos vendo uma mutação de um vírus, né, que a cada dia esse vírus aí que eles estão dizendo que vai lá criando força, né, para que os nossos anticorpos não consigam combatê-lo. Eu ouvi agora de um agrônomo que antigamente aqueles venenos fraquinhos matavam todo tipo de inseto ou todo tipo de infestação que ia destruir as fazendas. Aí ele falou, sabe o que ele falou assim para mim, pastor? Aí sabe o que aconteceu? Os algozes, os insetos, aquilo que destrói a lavoura, foi ganhando mutação com o longo do tempo. E hoje o veneno é 10 vezes mais forte que um veneno de 30 anos atrás, porque aqueles que devastam as lavouras foram se fortalecendo.
Aí sabe o que ele falou para mim, o bispo? Falou que, escute isso, irmão, que a sardinha começou a andar junto no mar. Aí quando o tubarão, ele usou essa palavra, o tubarão vinha para abocanhar a sardinha, e dentro do mar, ele enxergava aquela sombra negra dentro do mar, ele tinha medo, ele achava que era um peixe maior que ele, não era. Era muita sardinha junta, agrupada uma do lado da outra para não morrer. Sardinha sozinha é presa fácil de tubarão, ovelha sozinha é presa fácil de ladrão. Ovelha que se isola se torna um alvo fácil para aquilo que Jesus diz lá em João 10, o mercenário. Lá ele não está falando do diabo, ele está falando de homens mascarados que vêm para roubar, matar e destruir, de mercenários que vêm só para subtrair a lã deles, das ovelhas. Toda vez que você se isola longe da submissão, longe de um pastoreio, você está buscando tragédias, escolhas erradas, ao qual você não vai conseguir amanhã, sozinho, se livrar delas. Davi aqui, ele se coloca na posição de ovelha e fala como é ser cuidado. Davi, agora, ele manda uma carta endereçada às igrejas no mundo, dizendo, olha, dê valor, se submetam à sua liderança, se comprometam a andar junto deles. Quer um exemplo mais claro de liderança do que Davi? Clássico. Todos os erros que Saul fez, Davi fugiu dos seus erros. Aí a gente olha, engraçado, né? A gente olha para Davi, e aí a gente vê que os irmãos de Davi, nenhum deles eram pastores, né? Todos eram guerreiros. E aí esse dia eu falei lá na sede, a gente estava conversando lá numa manhã, né? Como sempre estamos lá na terça-feira, e eu disse, nós não podemos colocar ovelhas na mão de guerreiros, porque guerreiros não sabem cuidar de ovelhas, guerreiros decepam. De manhã, né? Aquele dia lá, se não é aquela caixa que chega e me socorre, ficamos 2 dias sem voz, entendeu, queridos? E eu falei assim, olha, nós temos que louvar a Deus, porque nós temos pastores. E uma das formas de você confiar em Deus é você confiar nos seus líderes. Quando eu falo eu falo do pastor Brenner, eu estou falando da pastora Nayara também. Estou falando e remetendo a ela, né, essa mesma responsabilidade que foi dada a ela, esse mesmo privilégio que foi dado a ela. E nós, como ovelhas, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que eu não posso deitar no pasto verdejante sem que o meu pastor esteja perto. E nenhuma ovelha, ela consegue deitar em pasto verdejante sem que o seu pastor esteja perto. Nenhuma ovelha, ela dorme tranquilamente sem que o seu pastor esteja perto. E aqui, engraçado, eu fui pesquisar a fundo, né? Eu tenho estudado um pouco os livros de Salmos, e eu fui pesquisar um pouco mais a fundo essa mesa, né? Ovelha não senta, né? Prepara uma mesa diante dos meus inimigos. E existe em alguns lugares, principalmente onde Davi, né, pastoreava, né? Outros lugares, no Líbano. O Líbano é um país muito montanhoso, né? Eu não conheço Israel, conheço Israel por foto. O pastor Brenner esteve lá, tirou foto, deve ter contado experiências para vocês, né? No Líbano, a carne que mais se come é a carne de cordeiro. É a carne de carneiro, é a carne de ovelha. Em primeiro lugar, no Líbano, a carne mais comestível, depois é a bovina, é a carne de cordeiro. Eu me lembro quando eu tinha 9 anos de idade, meu bisavô, ele era pastor de cordeiro, então ele criava cordeiro. Então, tinha uma região muito montanhosa, né? E aí quem contava isso era o pai do meu pai, né? O meu avô. O meu bisavô, eu cheguei a ter poucas vezes eu vi ele, bem pouco, ele faleceu logo em seguida. Aí, lá no Líbano, tem um monte perto da nossa cidade, que é um monte muito alto, mais ou menos uns 600 metros, né? E você tem que, 500 metros você tem que subir. E aí, meu avô dizia
Olha que interessante, né? Aí os cordeiros subiam atrás do meu avô, né? Aqueles cordeiros que subiam antes atrás do meu bisavô, os filhos, né? A geração posterior dos cordeiros, das ovelhas. E um dia eu perguntei para o meu avô, falei: vovô, lá em cima é tão alto, né? As ovelhas não têm medo de subirem lá? Porque as ovelhas são animais tão frágeis, né? Tão sensíveis. Meu avô dizia assim, ó: não, é porque antes de eu levar elas, eu vou primeiro, vejo se o lugar é seguro, vejo se o lugar é apto para que elas subam, vejo se o lugar não vai trazer nenhum tipo de problema, só depois disso que eu pego elas e levo elas para lá. Eu nunca levo as ovelhas para os altos lugares, se em primeiro lugar eu já não tiver ido a esse alto lugar e ver que esse lugar é seguro para elas. Aí sabe como que chama esses lugares lá no Líbano? Mesa no Líbano é tauli. Ana Leom Ashibad Radhon Miktauli. Eu vou hoje aqui jantar na mesa. Mesa em árabe é tauli, né? E aí ele dizia para mim que lá em cima é o lugar da mesa das ovelhas. Por quê? Porque é o lugar onde tem a melhor comida, é o lugar, Otoniel, onde as ovelhas se sentem mais seguras, é um lugar onde as ovelhas se sentem mais, não existe a expressão mais bem, é o lugar onde as ovelhas se sentem melhores. Só que antes de ir lá, o pastor já foi lá. Pastor, então nos dá uma explicação para que o senhor está nos falando na nossa vida com o nosso pastor Brenner, com a pastora Maiara ou com outro tipo de pastor. Antes de você passar qualquer situação que você passou ou que você vai passar na vida, Deus já mostrou para o seu líder. Deus já falou para o seu líder o que é. Deus já deu a solução e o caminho para que você não sofra, para que você não passe por situações que venham te ferir, te machucar. É por isso que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal algum você vai temer, porque o seu pastor, ele sabe como cuidar e te livrar lá no lugar. Porque olha o que diz o texto, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temerei mal algum. O versículo, Otoniel, não acaba aqui. Tem uma vírgula, olha lá, ó, não temerei mal algum, põe a parte B, porque tu estás comigo. Irmãos, eu vejo isso na vida do Brenner e na vida da pastora Nayara, muito claro essa vida, essa vida que eles doam para a sua igreja. A forma, muitas vezes, como o Brenner fala sobre a igreja, como ele fala sobre o anseio, né? Você vê na tela ele comemorando 5 anos de pastoreio, 5, né, mano? 5 anos de pastoreio, o gozo que ele tem, a alegria que ele tem em viver isso, né? Essa felicidade que ele tem de prestar a sua vida, irmão, a sua vida e a vida da sua esposa a uma igreja. Pastor, por que o senhor trouxe Salmo 23? Porque eu estava lá em casa, eu tinha conversado com o Brenner na semana passada, nós tínhamos encontrado, e ele falou assim: mano, lá a gente vai encerrar a campanha, né, sobre confiança, e na hora, falei: Brenner, eu posso falar sobre tal assunto? Ele falou: mano, é livre, o assunto só tem um tema, você pode trazer o subtema que você quiser. Não, olha, irmão, é tão lindo, isso foi instantâneo, aquilo que o Espírito falou naquele momento, para comigo e para com ele. Você mostra a sua confiança a Deus quando você tem um padrão de relacionamento com o seu pastor. Irmãos, eu tenho vivido dias maravilhosos na minha vida. Eu tenho vivido dias onde, debaixo da mão da minha liderança, do bispo, do pastor Samuel, do pastor Enoque, eu tenho vivido coisas excepcionais e coisas extraordinárias. Se eu fosse contar aqui para vocês, é loucura, não é? Você chega na igreja, você está lá sentado na igreja, ô Toniel, aí vai um irmão, pega o microfone e fala assim: pastor, está acabando o culto, né? O Khalid pregou, eu queria dar uma oferta para o Khalid. Terminou o culto, um irmão foi lá, pegou o microfone e ele se voluntariou, me dá oferta. Aí daqui um pouco, na hora que ele terminou, outro irmão veio, aí lá no meio da igreja, não, eu também vou dar. E eu fiquei vendo aquilo, eu compartilhei isso com o Brenner. Na hora que ele subiu e falou o que ele ia fazer na minha vida, eu caí para trás chorando. Eu fui para o hotel, terminei, eu fui para o hotel, aí eu falei: Senhor,
eu não fiz nada, eu fui lá, preguei a palavra de Deus, eu peguei a tua palavra, e esses irmãos aí foram, contribuíram na minha vida. E aí veio um versículo na minha vida, veio um versículo na hora: creais nos meus profetas e prosperarei. Eu estava lá em Palmas, terminou um culto, o irmão me abordou, o vice-pastor da igreja de Palmas, o pastor Diogo, falou: Carlos, vem cá. Eu falei: oi, nós amamos ouvir você pregar. Você, cada dia que vai, você apresenta a palavra de um jeito, você não é só um segmento. Toda vez que você vem aqui, você apresenta algo diferente. Mas tem uma coisa na sua vida que chama a atenção do campo todo de Palmas. Aí ele não estava falando só da igreja, ele estava falando de todo mundo é em acordo. Irmãos, a lealdade do Khalid para os seus líderes é notória. Khalid, nós amamos ver você pregar, mas a forma como você fala dos seus líderes é notória, é muito bonito de ver você submisso aos seus líderes. Querido, Deus está trazendo uma palavra para a gente hoje de refrigério, uma palavra de atento. Eu não sei onde você congrega, mas pelo que eu sei, a grande maioria congrega aqui, tirando o irmão que veio lá de Porangatu e hoje tem Alvorada. Vocês têm pastores, Deus deu a vocês pastores, pessoas aonde vocês podem confiar, aonde vocês podem sentar, compartilhar, aonde vocês podem relacionar com eles aquilo que vocês estão passando. Aí às vezes você fala assim: Deus, o Senhor não me ouve. Ouve, Deus nos ouve através dos nossos líderes. Senhor, o Senhor não fala comigo? Fala, Deus fala conosco através dos nossos líderes. Deus, o Senhor há tanto tempo, Ele está há tanto tempo perto de nós, e aí às vezes nós não fazemos tanta questão, né, de estar perto deles. Sabe, existe, como disse o pastor Brenner, existe cura nessa noite, mas também existe um pasto verdejante que Deus quer que você se deite nele, se alimente. Existe águas de descanso. E sabe, Otoniel, o que são essas águas de descanso? Na noite de ontem, se lembra daquela tempestade que você achou que você ia naufragar? Lembra daquela tempestade, daquela chuva forte que você imaginou que você ia cair, que você ia fraquejar, que o barco da sua vida, como disse o irmão aqui, que antecedeu o pastor Brenner, um convite de Jesus. Os discípulos estavam desesperados, porque eles imaginaram que eles fossem naufragar, mas eles não entenderam que a Bíblia fala que o convite veio de Jesus. Jesus, entrando no barco, os convidou. Jesus foi primeiro no barco, é sempre assim. Jesus nunca vai atrás, Ele vai na frente. Ele nunca vai de lado, Ele vai na frente. Um pastor sempre está à frente, é ele que recebe a primeira pedrada. Lá no Evangelho, lá em Gênesis 15, se eu não estiver enganado, se eu estiver, me perdoe, a Bíblia fala que agora Deus fala com Abraão e fala assim: Abraão, eu sou o seu escudo, eu vou na frente da sua vida, eu sou seu escudo, sua proteção. E aí lembra daquela tempestade, daquela chuva forte que caiu na noite de ontem, nas noites anteriores, e você imaginou que essa tempestade fosse sucumbir a sua vida? Escute isso. Sabe o que é águas de descanso? Sabe quando acaba a chuva? A chuva acabou no outro dia, o sol se levantou, e agora quando você anda, você vê só as poças de água. É isso que o salmista está dizendo. Que no outro dia, depois de ter chovido tão forte, depois da tempestade ter caído e você imaginado que você fosse naufragar, no outro dia o pastor te pega e te mostra que aquelas águas que estão paradas são as mesmas águas que na noite anterior tentaram te naufragar. Águas de descanso, são águas que estão se descansando depois de uma chuva forte. Aí você imagina que a sua vida está uma tempestade. Você quer acalmar a tempestade da sua vida? Senta com o seu líder. Irmãos, eu não sei se vocês repararam, eu estou sorrindo mais do que as últimas vezes. Eu me lembro quando eu cheguei em Goiânia, escute, eu termino agora. Eu tinha 40% da minha arcária dentária superior. Eu havia
perdido os dentes, que eu fui espancado por muçulmanos. Já contei isso para vocês. Eu fiz orçamento em 3 clínicas odontológicas, porque eu queria voltar a sorrir. Fui numa clínica, fui numa outra 8 mil, fui na outra 14 mil, fui numa outra 16 mil. Aí eu fui ministrar numa igreja, terminei a ministração, alguém mandou uma mensagem para mim no direct, agradecendo pela palavra. E aí eu respondi a pessoa por ela ter direcionado, muito obrigado, Senhor, pelas suas palavras, Deus abençoe o Senhor. Aí estava lá assim, ó, Dr. Giovanni. Aí eu entrei no Instagram dele, e ele era um dentista, dono da clínica Sorriso Goiânia, aqui em Goiânia, na Avenida Anhanguera. E eu falei com ele que eu estava fazendo alguns orçamentos, que eu queria ir lá na clínica dele. E ele falou, não, vem aqui depois de amanhã, tal horário. Eu fui lá, 2 dias depois, sentei lá, a secretária me atendendo, a Débora. E aí daqui um pouco ele me chamou, ele sentado, me olhando, sorrindo para mim, né, que é o cartão de visita, e eu falando dentro de mim, como eu queria ter um sorriso assim, né? Aí daqui um pouco ele, senta aí, Khaled. Aí ele abriu minha boca, olhou, foi fazendo umas anotações, que eu tenho que fazer isso, tem que colocar o aparelho, assim, depois colocar os pivôs, assim, depois colocar, depois fazer isso, depois eu tenho que fazer um clareamento, depois eu tenho que fazer uma faceta. Eu falei, meu Deus do céu, lá o outro não falou de clareamento, nem falou de faceta, 30 mil, 35 mil, falei, aí eu, como eu falava, eu estava de boca aberta, esperei ele terminar, falei, se ele está empolgado demais. Aí ele colocou sentado, aí eu fui vendo aquela lista um pouco maior do que as demais. Aí ele falou assim, Khaled, olha para você ver, vamos começar o tratamento já dos seus dentes. Aqui, ó. Eu falei, doutor, muito obrigado, né? Eu quero mesmo. Como é que o senhor faz isso aí para mim? Quanto que fica? Aí ele falou assim, quanto que fica o quê? O tratamento. Aí ele, todos meus pacientes eu oro. Eu vou lá na cozinha, Deus me dê força, sabedoria e discernimento para mim cuidar do meu próximo paciente, que a minha mão seja a sua mão. Eu oro todas as vezes, cara, já a mesma oração. Ele é muito brincalhão, divertido, ele é maior do que eu. Só que na sua oração, eu perguntei para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça por ele? Aí Deus falou assim para ele, fazem 11 anos que ele está orando pelo sorriso. Vai lá e dá tudo para ele, não cobra um só centavo dele. Escute. Ele falou assim para mim, sabe a hora que eu quis chamar você no meu consultório? Eu vi que você não tinha dente, que você ficava pregando assim, ó. Sou dentista, eu sei quando a pessoa quer esconder o sorriso. A hora que eu amei foi a hora que você falou a forma como você ama seu líder, e a hora que você falou como você deve tudo que você tem ao seu líder, porque ele é a representação de Deus na terra. Quando eu oro, Otoniel, e eu quero uma resposta de Deus, sabe o que eu faço? Eu vou lá na igreja buscar a resposta de Deus. Quando eu quero comprar uma coisa, sabe o que eu faço? Eu vou lá na igreja perguntar para o pastor Samuel se eu devo comprar aquela coisa. Quando uma igreja me chama, eu pergunto para o bispo, quando eu tenho oportunidade, mas a minha convivência é mais com o pastor Samuel, perguntar se eu posso fazer aquilo. Eu tenho tido sucesso na minha vida. Que você entenda que o Senhor quer te aproximar dEle, que Deus quer te trazer para perto dEle, que Deus quer preparar uma mesa diante dos seus inimigos, que Deus quer passar sobre a sua cabeça o seu óleo, e os instrumentos para que isso aconteça estão com seus líderes, pastor Brenner e pastora Nayara. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar, pastor Brenner, o corredor, o senhor quer vir orar? O senhor melhorou? Depois nós vamos orar pelo pastor Brenner, ele não se sentindo bem, uma dor de cabeça, mas nós vamos orar. Feche seus olhos. Eu queria só agradecer, minha oração de Deus, obrigado por o Senhor permitir que eu faça parte dessa campanha.
por estar nessa noite de quarta-feira, falando com os irmãos sobre